sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com o nosso papo Tecnologia e Mercado com o professor Luiz Pacheco. Tudo bem, Luiz? Como estão as coisas? Tudo bem, e você? Agora melhor. A gente vai falar hoje sobre o turismo espacial, nova modalidade de turismo que está aí às nossas portas. Estou na fila, hein? Opa, Ó, me dá até um nervoso. Já estou vendo eu lá falar em Marte, que a Full Sail tem mais de 140 programas. Fila do turismo espacial. Carol levando webinars da Full Sail University. Ó, é que eu isso vou, aí. hein? Não posso ver um avião que eu já estou entrando. É, tá. Imagina. Então tá, a ideia é a gente comentar um pouco hoje sobre essas mais recentes viagens espaciais aí, que são viagens curtas, algumas são curtas, outras nem tanto, mas é uma coisa que a gente já tinha previsto algum tempo atrás, né, quando as empresas começaram a montar isso, as naves, né, desenvolver a tecnologia de veículos que sejam retornáveis, que né, não se perca nada do veículo e tudo. A gente sabia que mais dia, menos dia ia acabar chegando nesse ponto que nós já estamos, né, em que as pessoas civis, né, que não são parte de programas militares, não são astronautas, pilotos profissionais ou nada assim, podem então estar concorrendo aí ou pagando, né, para estarem nessas pequenas viagens espaciais, e isso agora deve crescer, né? Se a gente olhar em termos de tecnologia, no passado, qualquer tecnologia que foi implantada também era para poucos, né? Não adianta a gente olhar para isso e falar, mas isso aí é para quem tem não sei quantos milhões, e não, também era. O carro, né, quando começou a ter lá em comecinho de 1900, também era só para os magnatas, milionários, até que veio lá um Ford e começou a fazer carro para todo mundo, né? O chamado carro popular. A primeira vez que se teve isso na história foi com a Ford, e o carro então passou a ser acessível para todo mundo, né? E outras coisas tantas, né? Outro dia a gente falava sobre celulares, né? Celular no Brasil era uma coisa que você tinha que comprar linha ou ficar naquelas filas intermináveis na concessionária do seu estado, e os aparelhos custavam caro, a linha custava caro e as ligações custavam caros, e você tinha pouquíssima cobertura, né? Hoje você compra um chip aí por R$ 5, celular tem de tudo quanto é tipo, de né, baratinhos até os iPhones que a gente comentou na última live, para todos os preços e gostos, para todos os bolsos, né? E todo mundo tem hoje um aparelho celular, né? Sabe que o Brasil tem mais celulares ativos do que pessoas, né? A gente tem um índice de aí por volta de 1,2, né, aparelhos celular por pessoa no Brasil, né? E ativos. Não adianta falar, mas só eu tenho meia dúzia guardado na gaveta. Não, ativos, que tem funcionando, né? Porque as pessoas carregam mais de um celular, às vezes tem um mais profissional, um mais para assuntos familiares, ou hoje em dia, né, com essas ondas aí de sequestros relâmpagos que a gente também abordou numa live, tem as questões de o celular que não tem conta, não tem nada, que é aquele com o qual você sai na rua, e o outro que você usa dentro da sua casa para acessar as suas contas de banco, essas coisas. Então, por conta disso, a gente tem mais celulares do que pessoas, né, no nosso país. E foram tecnologias caras que, né, em poucos anos aí, tem lá aquelas curvas que dizem, né, quanto tempo uma tecnologia demora para chegar em 10 milhões de pessoas, né? Então a gente tinha lá do carro, do telefone, da televisão, do rádio, enfim. E a gente vê que cada vez mais isso é acelerado. A internet chegou muito mais rápido a 10 milhões de pessoas do que qualquer outra tecnologia que a gente já teve notícia. Então, acho que mais dia, menos dia, essas viagens espaciais aí vão estar sendo bastante frequentes e acessíveis, né, para as pessoas como nós, né, que desejam aí ver, né, o nosso planeta lá de longe, ver como é que é o espaço sem o efeito da atmosfera, né, ver o escuro do universo, né, sem o efeito da atmosfera, que deixa a nossa impressão de
de claridade, né? E, enfim, quem sabe a gente ainda consegue fazer isso, né? Em breve, aí, alguns anos. Então, vamos falar como é que está a evolução disso, né? Começando, então, pela primeira imagem aí depois dessa, que é a imagem da nave da Virgin Galactic, né, que ela foi lançada em julho, né, fez um voo nos Estados Unidos, né, no território ali na parte do deserto ali dos Estados Unidos, de Nevada, mas ela parece que mudou um pouquinho ali o plano de voo, ficou 1 minuto e pouco fora do plano de voo, fora do tempo que ela havia sido programada, e por conta disso foi suspensa, né, pela agência nacional lá, até que explique melhor aí o que aconteceu, por que os pilotos na nave não tomaram atitudes de abortar a missão, qualquer coisa assim, alegando que isso pode ter colocado em risco a vida das pessoas que estavam em solo, além das pessoas que estavam na nave. Né? Então, claro, é iminente o risco de quem estava na nave, mas além disso, eles estão sendo questionados porque podem ter passado por cima de espaços habitados, e se tem algum problema e a nave cai, vai, né, causar um belo estrago aí para as pessoas, né? Então, eles querem controlar muito bem isso, e nessa tripulação que estava lá na Virgin Galactic tinha duas pessoas que eram pilotos profissionais e outros que eram civis, né? Acho que por conta da existência dessas pessoas profissionais, não foi considerado o primeiro voo só com civis, né? Porque tinha essa tripulação mista, vamos chamar assim, tá? Mas, infelizmente, então, a Virgin Galactic hoje está suspensa de operar, não é um lugar onde a gente pode comprar o nosso ticket aí de passagem, mas claro que o Richard Branson lá vai resolver isso rapidamente e, tal qual suas outras empresas aí, vai continuar operando. Em breve a gente vai ter notícias. Né? Nesse mês agora, que passou em setembro, né, se a gente passar para a próxima imagem, a gente vai ver 3 pessoas ali felizes, né, e essas pessoas, na verdade, foram para a Estação Espacial Internacional, né, passaram lá cerca de 10 dias fazendo um filme. Essa pessoa da esquerda ali, uma moça, ela é uma atriz, né, o do centro ali é o diretor, né, e o outro não sei quem é, mas eles foram, acho que é o ator, né, eles foram fazer então um filme russo, que foi rodado na parte russa da estação espacial, né, sabe que a estação espacial ela tem módulos, esses módulos foram sendo construídos durante cerca de 12 anos, e cada país que faz parte lá da concessão levou uma parte disso e foram acoplando isso tudo ao longo desse tempo, e embora a estação seja internacional, né, existe aquela coisa de que esta parte é russa, esta parte é dos Estados Unidos, esta parte da agência europeia, né, embora tudo faça parte de uma única estação, né. Enfim, então, na verdade eu falei em setembro, mas foi agora, no começo de outubro, né, em 5/10, a tripulação decolou, né, e passaram cerca de 10 dias lá na estação espacial, fazendo um filme que vai se chamar Challenge, né, tem ali um enredo de uma cirurgia que é feita no espaço, por alguma razão a pessoa vai sofrer ali uma cirurgia, o que deve ser um grande desafio, né, porque sem a Nossa, gravidade, imagina, né, como que você... bisturi voando, sem gravidade, né? né, Flutuando, assim, mas todos os líquidos, né, eles não ficam, sangue. né, saem, né, sei lá, deve ser Tem uma coisa... filme, né? Que filme que será que é? Agora eu não me lembro o nome, mas que a menina tem um acidente, ela está do lado de fora da espaçonave, ela tem um acidente, estoura a cabeça dela, e aí a hora que eles tiram a espaçonave é muito bizarro, assim, você vê as gotas, o volume do sangue, assim, circulando. Uhum. É Circulando, né? desafio total. Mas é interessante, né? Porque é a primeira vez que vai se fazer um filme de verdade na microgravidade. Né? Outros filmes que chegaram próximos aí de cenas gravadas com efeitos de microgravidade, né? Eles usavam um efeito, a gente pode passar para o próximo slide,
Esse, na verdade, é só a volta aí da equipe, né? Quando a semana passada eles retornaram, como a gente não fez a live na semana passada, eu acabei trazendo aí essa imagem também, né, do retorno da equipe, quando eles pousaram, né, regressaram, e eles trouxeram consigo, então, um material filmado, né, que deve ter ali, durante esses 10 dias, algo entre 35 e 40 minutos de filme aproveitado, né? Imagina, passar 10 dias lá para aproveitar um pouco mais de meia hora de material, né? Mas faz parte, né? Então, falando sobre a microgravidade, né, se a gente for no próximo slide, como é que é feito hoje, né, os filmes que simulam o ambiente do espaço, né? Já há muito tempo nós temos vários filmes aí, como você citou um deles, né, que são feitos e as pessoas aparecem lá naquele ambiente como se não tivesse a gravidade, né, como se estivessem encenando ali. Claro que existem cenas construídas, né, por recursos computacionais e tudo, mas as cenas que são reais mesmo, elas são feitas com essa tecnologia que está apresentada aí, né? Existe uma aeronave preparada para isso, ela vai então fazer subidas e descidas, né, entre 6.000 e 8.500 metros de altitude, e ela vai então nesse ponto simular, né, quando ela está descendo, é o momento da microgravidade, né? Então, na verdade, quando ela está descendo, não, quando ela está chegando ali no pico, né? Então, ela começa tem uma estabilidade ali a 6.000 metros, aí na parte um marronzinho ali, ela começa a subir, e ali você sente, você está viajando sempre, você sabe, né? Você tem aquele empuxo, você gruda no banco, né, na hora que a aeronave está subindo, e aí, a hora que ela desliga um pouquinho, né, tira um pouquinho a força do motor, que sensação você tem, né? Que está faltando alguma coisa nos seus pés, né? Dá até aquele friozinho na barriga, a hora que o piloto tira a aceleração total que ele colocou para a subida, ele tira essa aceleração, Eu você tem a peguei impressão. eu peguei um voo essa semana passada, para Goiânia, e uma moça sentada na minha frente, a gente pegou uma coisa de turbulência e você via que o piloto estava tentando ajustar. E aí dá aquele frio, né? Porque parece que é uma pequena queda livre, assim, né? Tem uma pequena Rápido, coisa queda, né? rápida. Mas, gente, Sim. foi até engraçado, porque, coitada, a mulher estava tão aterrorizada que ela ficava, Jesus! E daí o comissário falava assim: pessoal, estamos passando por uma área de turbulência, por favor, não levantem. E, obviamente, tinha gente levantando para ir ao banheiro, para pedir água. E aí o Uhum. piloto teve que falar, né? Pessoal, por favor, respeitem os comissários de bordo, para a segurança de vocês. Coisas que eu não sei se acontece em outro país, mas arrisco dizer que são coisas que acontecem só no Brasil. E aí essa mulher da frente falava: mas minha gente, eu vou vomitar meu estômago. E aí vocês precisam até que o piloto tem que se concentrar que ele está pilotando, por favor, senta minha gente. E ela gritava da cadeira, que dó. E essa sensação imagina, né? Então, e você vê que, né, que você sente isso ali por alguns segundos ou até menos né, aquele momentinho ali que você sentiu aquilo que já deu frio na barriga, né? Pois é, quando essa aeronave chega ali nos 6.000 e 7.500 pés, mais ou menos, né, ela para, então, de subir, né, ela para de acelerar, né, ela continua ali na inércia, subindo, até que ela atinge o pico no estágio 3 ali, e ali ela começa, então, essa descida, né. Então, essa parte em azul que está marcada ali, ela é o período de microgravidade, né, em que ele perde esse empuxo, fica meio que flutuando ali, até que ele volta a cair pelo peso normal, né? E depois, quando ele está caindo, aí liga de novo o motor, acelera tudo e aí ele volta para a estabilidade, né? Veja, nesse gráfico ali ele mostra, né? Na faixa azul, que é a faixa de microgravidade, durante 20 segundos. Né? Então, para você fazer uma filmagem, você tem que preparar tudo ali, o avião está lá, o voo estável, né? Aí ele fala, é agora. Aí começa a subir. Durante 20 segundos ele sobe, aí ele dá o sinal. Agora vai ter a microgravidade. Você tem 20 segundos para fazer as suas tomadas. Depois de 20 segundos, acabou. Ele retoma a aceleração e depois vai fazer de novo um outro voo de subida para ter outros 20 segundos de microgravidade. Né? Então, veja
quanto isso consome, né, de recurso, de combustível e tudo mais, e como deve ficar a saúde dessas pessoas que ficam Nossa. se submetendo a isso, né? Porque para você ter essa microgravidade, ali está mostrado na faixa azul como 0G, né, zero de força G, você tem que enfrentar 20 segundos anteriores e posteriores de 1,5 a 1,8 Gs, né, que é quase o dobro da aceleração de gravitacional que a gente está acostumado aqui, sem nenhuma força agindo sobre a gente, né? Então, é realmente desgastante para tudo, inclusive para o avião, né? Para a máquina também é bastante até perigoso fazer isso muitas vezes. Enfim, os filmes que a gente está acostumado a ver, eles usam essa tecnologia para fazer, então, as tomadas em microgravidade. Imagina que você tem ali quantas pequenas tomadas de 20 segundos para você conseguir juntar tudo e dar continuidade, né? Sabe que essa coisa da continuidade é fatal, né? No cinema, né? Aquelas coisas Total, que... imagina, destrói ou constrói uma imagem, né? Exatamente, né? Se você não tiver corretamente ali a continuidade, você pode destruir todo o efeito visual que você está tentando causar, porque fica uma coisa muito artificial, né? E você percebe a mudança de cena e realmente, como você falou, destrói a magia, né? Então, realmente é bastante complexo, né? Então, pela primeira vez, nós tivemos então uma equipe de cineastas, né, de pessoas aí ligadas ao mundo da arte cinematográfica indo para a estação espacial, não apenas fazendo um desses voos que passa alguns segundos ali, alguns poucos minutos no espaço e volta, mas passando alguns dias dentro da estação espacial para fazer partes aí desse filme russo que está sendo agora montado e captado aí as outras partes, tá? Bem, falando sobre os filmes ainda, né, o que chegou mais perto de estar numa situação dessas de microgravidade, né, foi o Apollo 13, né, um filme de 1995, em que os trechos de microgravidade foram feitas por meio, né, desse avião que eu te falei, que eu mostrei aí nesse gráfico, né, um avião da NASA, e que faz, então, essas tomadas aí. Para você ter uma ideia, nesse filme do Apollo 13 foram feitas 612 subidas e descidas para completar a gravação. Imagina, 612 vezes de subidas e descidas, né? Mas, como o filme russo não pode deixar aí de incomodar os americanos, né? Já está previsto aí um longa-metragem com Tom Cruise para 2022, que deve estar aí a bordo de uma nave da SpaceX, né? Concorrente aí forte também, então já está aí em negociações aí com a SpaceX para fazer um filme hollywoodiano com o ator Tom Cruise. Eu não sei se ele vai estar como ator, como diretor, enfim, produtor, que ele nessa época já é um pouco de tudo, né? Mas, pelo que entendi, ele vai atuar como ator nesse filme, e o Japão também está prevendo um documentário no espaço, né? Você vê que as coisas já estão ficando cada vez mais acessíveis também aí para outras indústrias, né? Bem, na próxima imagem a gente pode ver aí uma pesquisa rápida que a gente faz aí na internet e ver quantas missões estão no espaço nesse momento, né? Então, nessa página a gente vê algumas das missões. Essa missão russa, né, eu tinha captado essa imagem já há um tempinho atrás, né? A gente não fez a live na semana passada, então falava lá sobre a próxima missão, que é a primeira ali, que é justamente a imagem que eu mostrei dos três atores ali, do cineasta e dos atores, indo para essa missão, né? Algumas informações ali estão meio truncadas, né? Diz ali que essa missão tem 180 dias, na verdade não, né? Essa é uma parte de uma missão maior, que era só de 10 dias, né? Tem ali uma outra missão de setembro, que duraria 6 meses, a Crew 2 da SpaceX já deve ter retornado também, não atualizaram ali o mapa, enfim. Mas é só para a gente ter uma ideia, né, de
quantas missões estão acontecendo neste momento, tá? Então, tem nessa página, tem 3, e na próxima página a gente vê mais 4, sendo que as 2 últimas são missões com turistas espaciais, né? Gente, Então, a olha gente eu já aí. começa a aparecer, né, essas coisas com mais frequência, né? Já começa a ter aí uma agenda de voos espaciais, né, com turistas ali aparecendo junto das outras missões, que são as missões oficiais aí, ou missões militares e para fins de pesquisa em geral, né? E aí a gente chega, então, na próxima imagem, na notícia que foi mais divulgada aí, né, mais forte aí, né, nesses tempos, que foi, então, o lançamento da SpaceX com uma primeira tripulação totalmente civil, né, que não tinha, então, nenhuma pessoa ligada à empresa na forma de piloto ou nada militar, nada associado a isso, né? Então, foi aí realmente um marco, né, dentro dessa nova era do turismo espacial, a primeira vez, então, que a aeronave foi somente com civis, né, lançados aí ao espaço. 4 pessoas aí norte-americanas, né, que passaram 3 dias em órbita, dentro dessa nave da Crew Dragon, e, e eles eram totalmente novatos, né, nesse tipo de voo. A nave tinha operação totalmente automática, então eles não precisavam agir ou fazer absolutamente nada em termos de controle da nave, muito embora eles tenham sido treinados para atuar se houvesse qualquer problema, qualquer emergência, eles tiveram treinamento para atuar, mas não havia necessidade de atuação alguma, né, totalmente automático o voo, né. Aí você vê um paradoxo, né, a gente não consegue ainda ter os carros autônomos, né, que a gente já abordou aqui também quando a gente falou de implicações da IA em acidentes e sinistros aí com carros, a gente trouxe ali casos, né, de colisões envolvendo carros autônomos, mas a gente consegue fazer uma nave totalmente autônoma que decola, vai lá para o espaço, passa alguns dias em órbita e volta, né? E todo mundo são e salvo e Mas reaproveita. isso tem a ver com os riscos serem menores, Luiz, porque você não tem uma malha espacial viária, né? É isso ou não? Tem isso, né? Na verdade, se a gente lembrar um pouquinho lá do que a gente falou na hora que abordou essa questão dos carros, dos veículos autônomos, é que eles não eram capazes de prever todas as possibilidades, né? Então, no É caso muita daquele interação, né? naquele caso lá do atropelamento fatal, né? Porque a pessoa estava fora da faixa de segurança e não tinha sido programado para entender que o pedestre podia atravessar fora da faixa, né? Você assistiu aquele que está na modinha agora, o Round Six? Não vi, eu não vi. É Eu, uma eu sei da modinha, mas não assisti. muito bizarro e é meio isso, né? É um jogo, tem a regra, perdeu ou errou, morreu. É assim que aquele carro pensou, né? Atravessou fora da faixa, morreu. É, é por aí. Agora, em relação à complexidade, né, sem dúvida. Então, a gente tem realmente muitos elementos aqui para cuidar, né, e muita coisa acontecendo rapidamente, né? Você tem que tomar decisões muito rápidas e é muita coisa que pode acontecer. Claro que no espaço você tem uma, né, flexibilidade maior, porém, né, imagina que as coisas podem ter aí um efeito potencializado, porque você está falando de uma velocidade muito alta, você está falando de uma trajetória que precisa ser muito bem calculada para que as coisas funcionem, né, adequadamente. Então, por um lado, né, muda bastante o cenário, mas eu acho que a complexidade é grande também, tem muitas coisas envolvidas e a gente, eu acho que evoluiu muito, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque essas empresas investiram muito nisso, parte, claro, né, como faz parte aí de toda a tecnologia, muitos dos testes deram errado, né, a gente teve aí vários acidentes e alguns
com perdas apenas materiais, outros não, enfim, mas conseguiram vencer essas coisas e a gente tem aí pelo menos essas 3 empresas já prontas aí para fazer realmente o uso dessa parte do turismo espacial, né? Então, acho que é interessante a gente observar isso, como a gente está evoluindo nessa tecnologia aeroespacial, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre essa missão aí da SpaceX, sabe quando a gente acompanha lá que a tripulação vai com a nave para acoplar na estação espacial, ela tem lá um sistema de acoplamento automático também, né, que ela coloca ali em linha com a estação espacial e vai se aproximando, né, a razão de mais ou menos 1 metro por segundo, até que ela encaixa ali e depois abre a escotilha e os tripulantes, então, podem entrar dentro da estação espacial. E essa escotilha, né, ela tem um visorzinho minúsculo, né, que não tem utilidade muito grande ali. Nessa missão, como era uma missão turística, essa parte da escotilha foi substituída por um domo todo transparente, né, para que as pessoas tivessem uma visualização melhor do espaço, né? Então, olha aí já a parte do design, né, entrando aí para mudar a Gostei. característica da nave, né, que não é mais a escotilha funcional, e sim um domo de observação, né, para que você possa apreciar ali todas as características ali das imagens, né, sem perder nenhum detalhe, né. Então, isso eu achei um detalhe interessante também, uma questão interessante aí, tá? Outra coisa legal que eu acho disso, né, é que os propulsores, eles retornam, né, à Terra. Antes você tinha os propulsores, né, o primeiro estágio do foguete sendo largado no espaço e posteriormente ele acabava retornando, né, e ao entrar em contato com a atmosfera sem nenhum cuidado com essa entrada, ele acabava se incendiando e se desintegrava. Mas era uma perda gigante, né? E todo o equipamento ficava perdido. Hoje, os módulos propulsores retornam e pousam, né, automaticamente, sem grandes problemas. Então, tem lá um navio drone, né, que é engraçado essa terminologia, né, uma plataforma não tripulada, né, ou seja, ela é controlada à distância, e o foguete volta e pousa em cima desse navio controlado à distância, né? Tem ali 2 tecnologias que é muito bacana, como você vê que o negócio vem caindo, você fala assim, bom, vai dar tudo errado, né? Aí, de repente, ele liga lá o foguete dele, alinha e pousa. Você fala assim, não é possível, deve ser uma montagem isso, eu não estou vendo Pousar isso. no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Você fala, eu vou morrer afogado. Aí no fim vem uma mágica e dá tudo certo. Mas imagina a sensação nessa situação. É que você não, acho que não dá nem tempo de pensar, né, Luiz? Realmente é bem interessante. Essa tecnologia que eles desenvolveram, né, é para o módulo propulsor. As cápsulas, elas ainda vêm com aquele sistema de paraquedas, né? Elas são ainda feitas naquele modelo de paraquedas, né? Bem, uma curiosidade aí desse voo, né, da SpaceX, ele foi a 585 quilômetros de altitude, bem acima da estação espacial, que fica por volta de 400 quilômetros. Então, isso foi quase 1,5 vezes mais alto do que a estação espacial, né? E foi, então, talvez o mais longe, né, que alguém foi desde que a gente teve a última missão Apollo em 1972. Mas olha que interessante. As missões Apollo, né, que tinham como meta a Lua, né, chegou-se na Lua em 69, teve lá mais umas missões Apollo ainda, antes que o programa fosse descontinuado, por volta de 1972. E de lá para cá, as nossas missões foram suborbitais, né, ou no máximo até a órbita da estação espacial, de 400 quilômetros. Essa missão, somente com civis, foi 1,5 vezes a mais do que a estação espacial. Ou seja, marca, né, um marco histórico de
Desde 1972 a gente não tinha ninguém indo tão alto, né, no espaço. E olha que interessante, né, o quanto a tecnologia também evoluiu nesse sentido. Tá? Bem, a velocidade da, da nave é estonteante para os nossos padrões, ela dava 15 voltas ao redor do planeta a cada dia, né? Isso Gente, significa que a cada 1 hora e meia ela completava uma volta, né? coragem. Então, você imagina, você está a 585 quilômetros de altitude, em 1 hora e meia você dá a volta no globo inteiro e volta para o mesmo ponto, né? Quanto essa velocidade. É claro que ali, como não há resistência, não há ar, não há nada, você não sente, né, nada, mas ela existe, né? A velocidade, ela é de coisa como 27 mil quilômetros por hora, né? Uma grandeza que não dá nem para a gente entender o que é de tão alta que é, né, de tão grande que é essa velocidade, né, algo como 22 vezes a velocidade do som, né, mas essa foi aí a ideia, né. E recentemente, né, a gente teve um voo da, de uma outra espaçonave, né, que aconteceu na semana passada, que foi o da Blue Origin, né. Então, não sei se você conseguiu acompanhar, né? Então, na semana passada nós tivemos uma missão espacial que teve, a gente pode trocar de imagem, que é aqui a cápsula da Blue Origin, prontinha para decolar. Para quem está nos ouvindo aí, né, a Blue Origin é a terceira empresa, que eu citei, eram 3 empresas, né? A gente falou da Virgin Galactic, na primeira, depois a gente falou da SpaceX, né, que está ligada ali ao Elon Musk, né, que é o mesmo CEO da Tesla, e essa agora, a Blue Origin, que está ligada ao Jeff Bezos, né, da Amazon. E então essas são as 3 empresas que estão aí ofertando voos, né, estão ofertando aí o turismo espacial, né. Então ali tem a imagem da, da nave pronta para o lançamento, ele aconteceu uma semana atrás, no dia 13 de outubro, né? E entre eles tinha um turista ilustre. A gente passar para a próxima imagem, a gente vai ver, até nós já comentamos sobre ele aqui. Gente, o que é o tempo, não é, Luiz? Pois é, né? Isso deve ser efeito lá das viagens intergalácticas, né? Na Star Trek deve ter acontecido aí de envelhecer mais a pessoa, porque nós não passamos por isso, obviamente, né? Não, de jeito nenhum. Tô com Mas 18 anos forever. como o Capitão Kirk lá andava muito lá por aventuras intergalácticas, deve ter, né, tido um efeito potencializado aí, né? A gente falou dele quando a gente comentou sobre os NFTs, né, que tinham lá uma série de cards sobre a série Star Trek, e que tinha algumas até curiosidades sobre ele, né? Tinha lá uma radiografia de dente, né? De uma radiografia dentária dele, que estava sendo negociada também dentro dessa ideia dos NFTs, né? E, bom, aí como curiosidade, né? Ele foi um dos convidados pelo Bezos para ir lá ao espaço, né? Junto com outras pessoas. Tinha lá uma professora, tinha outras pessoas também que não eram ligadas aí à indústria do aeroespacial em geral, né? Então foi uma segunda missão com turistas, né? Que subiu ali. Essa foi bem rápida, né, ela ficou alguns minutos ali pelo espaço, né? E depois retornou. No próximo slide a gente vê ali um diagrama, né? Que mostra como foi essa missão. Então, eles saíram lá com o módulo de propulsão, ali em certa altura ele solta a cápsula de cima, né, que continua ali no seu voo, vamos dizer, inércia, né, por uma inércia, ele continua na mesma trajetória, a parte que solta, volta, e não, e pousa em segurança, como a gente falou, e depois que a cápsula que com os tripulantes, né, termina ali a sua trajetória, abre-se o paraquedas e ela então pousa em segurança em algum lugar previamente determinado. Né? Essa trajetória dura quanto tempo, em média, Luiz?
Então, isso durou, no caso desse voo aqui, ele durou umas coisa entre 3 e 5 minutos. Né? Então, da hora que o foguete saiu até a hora que começa ali vamos dizer, o procedimento de pouso, né? Deu ali talvez uns 3 ou 4 minutos. Aí depois o procedimento é um pouco mais lento, porque a parte dos paraquedas realmente eles seguram, né, a nave para que ela não tenha impacto ao chegar no solo. Então acaba que passa mais tempo, né? Então eu diria que é como uma montanha-russa, né? Você entrou ali, você passou, depois, na hora que terminou a última emoção da montanha-russa, até que você chega de novo no ponto de desembarque, parece uma coisa interminável, né? Que você já está pensando no próximo brinquedo que você vai e nunca que chega ao ponto de desembarque, né? Que é mais ou menos essa ideia, né? Depois que você passou ali por aquela parte da visualização do espaço, né? Do universo, depois a volta acaba sendo um pouco mais lenta, porque tem realmente a desaceleração a ser cuidada para não causar nenhum problema aí com a tripulação, né? Mas é um voo rápido, né? Eu falei do outro lá, que foram 3 dias em órbita, e esse não, essa ideia não era ficar em órbita, era subir e voltar, né? Como um voo Legal. desses que o avião sobe, né, até uma altura bem alta, bem grande, e fica ali um pouquinho, e depois já tem que retornar. Então ele foi bem rapidinho, né? Essa é uma missão mais rapidinha, né? Na próxima imagem a gente vê o lançamento, né? Eu capturei ali durante o lançamento, ao vivo, inclusive, eu trouxe essa imagem, e, e é bem interessante, porque você está a bordo de uma aeronave, né? Provavelmente um drone, e o drone está ali filmando a outra aeronave subindo, né? Parece até um pouco irreal, né? Você vê uma coisa assim acontecendo tão próximo de você, com uma imagem tão interessante em termos de ângulo, que parece até que é uma coisa que é irreal, que você está vendo uma montagem ou alguma coisa nesse sentido, mas é real, né? Realmente é real. E aí eu fui acompanhando a missão, né? Ali nessa próxima imagem a gente mostra onde ela estava mais ou menos ali no apogeu, né? Então essa barrinha ali à esquerda, ela foi aumentando, diz ali respeito à altitude, né? Então cada um dos estágios, e ele chegou ali até o topo, né? Até o final da barrinha, né? A 351 mil pés de altitude, que eu traduzi ali aproximadamente 116 quilômetros. Né? Então, ali você vê o tempo, 4 minutos e 3 segundos, né? E demorou para sair do chão até 116 quilômetros. Né? Como se você fosse daqui em Campinas, né? Daí em São Paulo, em Campinas, em 4 minutos. Oh, gente, imagino que eu ia fazer de estrago nesse Brasil. Nossa senhora, ninguém ia segurar a Carol. Tem ideia. E na imagem ali, a gente vê duas manchinhas esbranquiçadas ali. A de cima é o módulo que tem os tripulantes e o de baixo é o foguete que já se desacoplou, mas também continua ali na inércia, acompanhando um pouco a trajetória, né? Depois, pelo peso, ele acaba se distanciando mais e retorna antes, mas nesse momento ele ainda acompanha um pouco a trajetória e vai se distanciando um pouco da, da cápsula. Tá? Então, Ideia de custo de um voo desses, Luiz? é, Aquela que já está pondo no budget, né? Espera aí que eu vou anotar. a gente vai falar daqui a pouquinho lá que você vai ter uma telinha lá que você já vai poder até se submeter lá, se aplicar lá para ver se você pode ser aí candidato aí nas próximas De... missões. Na próxima imagem, a gente vê o módulo propulsor retornando, né? Aquilo que eu falei que ele faz ali Não se uma perde, queda, né? né? Quase que uma queda livre, e quando ele está prestes ali a espatifar no chão, ele liga os foguetes, se posiciona verticalmente e pousa, né, ali no meio do alvo, né? Dá para ver ali um círculo, né? Que é
bem um alvo mesmo, e ele vai conseguir pousar ele exatamente ali, e depois é só transportar isso, botar combustível de novo, está pronto para a próxima missão. E realmente é impressionante isso, um módulo que leva a cápsula, né, tão alto assim e consegue ser reaproveitado em sua totalidade, né? Na próxima imagem, a gente vê a cápsula com os paraquedas, né, chegando no solo. E um detalhe interessante, que não é o paraquedas em si, porque uma imagem dessa a gente já está cansado de ver, mas é as duas linhas que estão no solo, que são duas estradas ali no meio do deserto de Nevada, não chegam a ser estradas, mas são caminhos, né, que estão ali, na verdade, ah, direcionados para onde a cápsula vai pousar. Então, a cápsula vai pousar no deserto, todo mundo imagina assim, é no meio do deserto. Não é simplesmente no meio do deserto, é num ponto específico, calculado, que está ali, ou exatamente ali no X, ou muito próximo a ele, para que as equipes possam chegar de carro e resgatar ali as pessoas, enfim, fazer todos os procedimentos, né? Então, não só o módulo de propulsão volta e chega lá no alvo com segurança, mas também a cápsula, apesar de estar vindo com paraquedas, que, claro, está sujeito a ventos e tudo mais, ela vai cair ali no ponto esperado também, né? O que também é uma tecnologia bastante digna de respeito, né? A gente levar bastante em conta, tá? Na próxima imagem, a gente vê a cápsula já no chão, né, já pousado ali, com paraquedas já desinflado, né, e depois, então, o pessoal de terra vai lá e faz a recepção, a festa, estoura champanhe, e o Jeff Bezos vai lá Uma viagem de pessoalmente, balão, né? e De balão e desce, daí quando você desce, que não é nada assim, né? É tipo, vamos descer onde a gente conseguir descer. Aí exatamente, né, abre uma champanhe, sai no meio do mato com um capim que vem até seu cabelo, mas é uma sensação tão gostosa. exatamente, né. Então ali chega toda a equipe e tal, e faz aquele auê todo, né? Filma tudo, e depois botaram lá umas medalhas lá na tripulação e tal, enfim, o Capitão Kirk ficou super feliz e muito emocionado de ter ido, né, ao espaço e tal, ele falava ali, e se você quiser assistir tudo isso, no próximo slide eu deixei ali uma imagem mais distante, né? Tem um carro chegando ali, mais ou menos no centro à esquerda. É um dos veículos de apoio que está chegando ali, né? Para o resgate. E eu deixei ali o endereço do YouTube, onde está esse voo todo. Então, desde o lançamento, né? Claro que tem aquela matéria de 1 hora antes do lançamento, né? Aquela coisa toda da expectativa e tal, mas você consegue ver da metade para o fim do vídeo, você consegue ver todos os detalhes do lançamento até o retorno. E, bom, fica aí para os nossos assistentes aí, para nossos espectadores, reverem aí se eles tiverem interesse. Está lá todo a imagem lá dessa missão. E para quem tiver interesse, então, né, como você, que quer então ir para o espaço, Tal. próximo, Nossa, ansiosa. no Tarará. próximo Book e último flight. slide, você pode já Que book your dia. flight, né? Já pode ali se preparar. Vai aparecer ali a listinha dos próximos voos. Você pode escolher que tipo de viagem você quer, quais são as datas aí preferidas, né? E ali você vai preencher uma ficha e vai ficar ali sendo avaliada, vamos dizer assim, para ir. Você coloca o seu peso também, e ele calcula o seu preço, né? Eu fiz algumas simulações, obviamente, né, para brincar ali, mas todas elas resultam em US$ 1 milhão. Oh, que bárbaro! Tá? Multiplica por 6, tá fácil. Tá fácil. Então, qualquer US$ 1 milhão aí dá para a gente É, sabe porque eu ia gostar tanto, Luiz. fazer um voo aí, tá? Então, eu mudei um pouco o peso, tal, ver se valia a pena fazer um regime e tal, mas tudo aponta para 1 milhão. Então, não adianta
pena. Deixa Não, quieto. não vale a pena, né? Se você for lá no site dos concorrentes, né, exceto a Virgin Galactic, que está por hora suspensa dos voos, né, você vai conseguir também lá na SpaceX também, você vai conseguir preencher uma ficha, tá, para se aplicar. A SpaceX não diz o preço, mas ela pede para você preencher algumas informações, como, por exemplo, por que você gostaria de ir ao espaço, coisas desse tipo, tá? Então, dá a entender, assim, que você pode ser sorteada ou pode ser escolhida para ir sem pagar, tá? Então, isso é uma coisa interessante, vale a pena se você tem interesse, deixa lá, quem sabe eles querem, né, promover aí uma brasileira no espaço, Eu tal, acho justo. Inclusão né? feminina, Então, tudo, acho. Uma pessoa que fala português e fala inglês, acho pois legal. é, super legal. Então, dá uma navegada aí pelos sites, né, tanto da Luiz, Blue mas Origin quanto da SpaceX. a pessoa que tem a oportunidade de ver o mundo dessa altura deve mudar muito, eu imagino, a percepção da importância da sua própria pessoa, né? Porque a gente sabe que é um mundo, né? Uma pessoa num país, num planeta, dentro de uma galáxia, que tem várias outras galáxias, mas quando você vai lá e vê, deve dar aquela sensação de realização, assim, no sentido de você realmente entender que um ser humano nesse cenário gigantesco, cara, é nada, né? Não, deve ser realmente muito impressionante, assim, deve ser uma experiência incrível e não só olhar para o planeta, mas olhar para o universo também, né? Ver Nossa, a vastidão do universo se eu e, tivesse US$ 1 milhão, eu iria. No caso, tá difícil, tô um pouco pois longe. é, mas acho que vale a pena aquilo que eu te falei, né, de preencher lá as informações, ser criativa ali nos apontamentos, talvez Quem você sabe? ganhe ali, né, uma oportunidade dessa, mas mais do que isso, né, como eu falei no início, toda tecnologia ela tende a ter uma curva de redução de valores e tudo indica que ela é bem acentuada cada vez mais, né, na nossa situação atual de desenvolvimento, e eu acho que isso vai acontecer com essa tecnologia também. É bem capaz aí que a gente ainda tenha possibilidades de acesso a isso, né, nos próximos anos aí, talvez seja ainda possível para nós fazer aí um voo desses, mesmo que seja um rapidinho desse, de 4 minutos aí, né, não tem problema, eu não preciso passar 3 dias em órbita. Até prefiro que aí não precisa fazer xixi, porque eu fico meio estressada de pensar em fazer 3 dias. Você tem coisa que você segura, mas um xixi você não segura, daí fica difícil, eu acho. Pois é, aí a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade. A semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a indústria 4.0, né? E na outra semana eu acho que eu trago esse tema para a gente discutir um pouco como é que é isso, como é que funciona essas coisas aí no espaço, né? Oh my God. Ok, Como vai é ser. que aquela atriz lá e o diretor passaram 10 dias na estação espacial? Como é que o pessoal passou lá na SpaceX 3 dias, né? Como é que você fica 3 dias no espaço, né? Como é que é viver no espaço, mesmo que seja por apenas algum tempo, né? Esse pessoal aqui da Blue Origin não precisou segurar o xixi porque foi muito rápido, né? Subiu, desceu, já está resolvido, né? Mas como é que será que funcionam as outras coisas, né? Então, oportunamente a Interessante gente isso. volta com esse tema aí. Na semana que vem a gente fala sobre indústria 4.0, um pouquinho da novas tecnologias aí que já estão, né, em uso na chamada indústria 4.0, e depois a gente pode retomar esse tema, então, do espaço, novamente. Perfeito, muito bom. Obrigada, Luiz. Um beijo. Obrigado você, um beijo, Carol.